Shalom, queridos. Então, as duas primeiras aulas não eram em forma de pergunta. Eu queria realmente fazer uma afirmação, por mais que em alguns momentos eu tenha falado muito como uma pergunta. Mas é como a resposta de Deus. Mas essa aula de hoje é uma pergunta. Por que te machuca? E essa pergunta eu quero que você faça a si mesmo, depois de escutar a aula. E depois de ouvir o que nós vamos conversar, o que nós vamos ver, pare e estude. Estude os versículos que nós vemos ali. Ore a Deus sobre o que você escutou. Reflita sobre si mesmo, para que valha realmente a pena o que você está escutando aqui. Para que não sejam somente palavras. Eu creio que nós temos muito a aprender. E o que eu estou ministrando aqui, pode ter certeza que não veio de mim. Um aviso antes de começar a aula. Infelizmente eu gravei ela muito longe da minha voz, então acabou ficando baixa, ok? Minha voz já é calma, já é baixa, mas acabou ficando meio sonolenta. Então, por favor, tenha paciência, não escute a aula se você estiver cansado, para não dormir, tá bom? E faça um grande esforço para ir até o final. Muito obrigada e me perdoa. As próximas eu vou fazer o possível para gravar mais perto. Na verdade, a aula seguinte também foi gravada da mesma forma, tá bom? Mas eu sei que você me ama e vai assistir a aula, né? Por que te machuca? Deuteronômio 22, versículo 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa se alguém de algum modo cair do terraço. Esses dias eu estava assistindo a um vídeo e o pregador deu um exemplo através desse versículo, provando que foi Deus quem inventou a proteção. E é bem verdade, Deus nos ensina a nos protegermos. Nós, seres humanos, sentimos medo do perigo e temos um senso de proteção, que é comum a todos nós. E isso é bom, porque evita que nós venhamos a nos machucar de forma mais grave. Esse senso de proteção também se encaixa na nossa alma, nos sentimentos e nas emoções. Nós colocamos proteção em nosso interior porque também há medo de se machucar, de ser ferido. Às vezes, acho que nós temos mais medo das feridas internas do que das externas, porque as externas têm remédio. As internas nós não vemos, então não sabemos se irá ter cura e existe o medo que doam para sempre. A forma mais comum de demonstrar esse medo e proteger nossas emoções é amando com limites, retendo carinho, negando afeto, indo até o limite que não irá doer tanto caso ocorra algum acidente. Lembra que nós falamos do primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus com você inteiro? Agora você pode estar pensando, sim, eu sei. Já entendi que devo amar a Deus por inteiro e que não vou me frustrar com Ele, pois Ele me ama e nunca vai me deixar. Que bom que você entendeu. Mas sabe qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento é esse, em Mateus 22:39. Abre lá comigo. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Sim, sem reservas, sem limites, sem reter o afeto. Ou ao menos deveria ser assim. Preste atenção que o versículo diz como ama a si mesmo. Mas de boa, gente. Como nós estamos nos amando? Sabe, às vezes a forma mais fácil de se proteger é não cuidar muito bem de si, se deixar de lado, pois caso venham te dizer que você não se encaixa nos padrões, você vai estar já protegido, entre aspas, em sua mente. Como se falasse a si mesmo e aos outros, eu não ligo. Ou também se cobrar demais,
fazendo tudo para ser perfeito e assim provar aos outros o quanto se ama ou o quanto você é bom, se protegendo de críticas. Ei, você não precisa se proteger de si nem dos outros. Eu sei que acidentes doem. Eu sei que Deus é o inventor da proteção. Mas não é assim que devemos construir os parapeitos da alma. Mas Débora, lembra do versículo que diz: guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida? Lembra sim. E você, lembra do lápis? Então, lápis, sendo lápis, riscando papel, é completo e feliz. Você acha realmente que o seu coração, que foi feito para amar, será feliz retendo o amor? Não, né? O mesmo Deus que te diz para guardar o seu coração, diz para você amar o próximo. E isso como um mandamento. Não é só um conselho, não. É um mandamento. Olha o que Jesus diz sobre os mandamentos. Abre comigo lá em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E guardar não é só na memória, não. Guardar significa continuar a cumprir. Seria como guardar uma tradição. Você a cumpre e passa de geração para geração, guardando ela viva. Isso é guardar. Deus não te dá um mandamento que você não possa cumprir. E muito menos se contradiz com os 2 versículos, quando manda você proteger seu coração, mas também amar o próximo. Então, é que a maior maneira de machucar a si mesmo não é entregando seus sentimentos. A maior maneira de machucar a si mesmo é sair de dentro do seu parapeito. Você sabe o que é um parapeito, né? Aquela proteção que é colocada em terraços, em sacadas. Mas como assim sair de dentro do parapeito? Lembra que nós fomos feitos para viver com o Pai e que não devemos nos afastar da palavra dele? Lembra que nosso todo deve amar a ele e ser dele? Lembra que nós estudamos que nós somos imagem e semelhança dele, de Deus? Lembra que ele mora em nós e o plano inicial sempre foi os filhos viverem com o Pai? Então, o nosso parapeito principal é Deus. Ele é a nossa proteção. Mas então tá tudo certo, né? Eu falo com Deus, leio a Bíblia, vou na igreja e sou cristão. Então eu devo estar dentro do meu parapeito, né? Mas você lembra o que Deus diz a Josué? Lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Olha só. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Presta atenção que é segundo tudo o que nele está escrito. Segundo a palavra de Deus, tudo que está escrito nela. Então, existem algumas coisas que nos fazem sair de dentro do parapeito, de dentro da vontade de Deus. Vamos ver alguns pontos agora. O primeiro ponto é o seguinte: quando você não ama, você sai do parapeito. Olha comigo lá, João capítulo 15, versículo 12. Lá nos diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Jesus nos diz para amar uns aos outros assim como ele nos amou. Querido, você não precisa gostar de todos. Você só precisa amar. Entendeu? Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi. E ela é bem real. Vamos aprender um pouco com o Mestre. Aprender com Jesus. Porque Jesus é o melhor exemplo para tudo que há de bom na humanidade.
Presta atenção em Jesus. Sabe ler lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e presta atenção como Jesus amava. Cada gesto de Jesus em cura, milagre, fala, escolha, era em amor. Jesus se entregava de verdade, sem medo e sem reserva. Olha, gente, Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que seria traído por ele. Lá em João 13, versículo 5, nos diz: em seguida Jesus pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Esse era Jesus. Gente, Jesus escolheu Pedro para apacentar as ovelhas depois de ter sido traído por Pedro. Lá em João 21:17, Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Jesus ensinou com parábolas, alimentou e curou uma multidão que ele sabia só estarem atrás dele pelo que ele poderia dar para eles. João 6:26. Em verdade eu lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus era livre, ele sempre foi. Na cruz, ele disse para o Pai perdoar quem estava crucificando ele, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Lucas 23:34. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo antes, tendo chamado esses mesmos de raça de víboras. Mateus 12:34. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Percebe que Jesus chamou eles de raça de víboras em um momento, mas pediu para o Pai perdoar eles em outro. Isso significa que Jesus não gostava de quem eles eram, mas os amava mesmo assim. Jesus sempre ficou dentro do seu parapeito, o Pai, e dentro da vontade do Pai, amando como o Pai pediu e fazendo tudo o que o Pai ordenou. João 5:30. Porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus não era ferido pelas atitudes dos outros, pois ele sabia quem ele era e que o outro não iria mudá-lo, independente do que fizesse, e jamais iriam tirar dele sua segurança, pois sua segurança era o Pai. Percebe que o parapeito passa uma mensagem? Qual é a mensagem que um parapeito passa? A mensagem é a seguinte: fique dentro, não pule. Você se machuca quando não escuta a mensagem do parapeito. Você se machuca quando não escuta a mensagem do seu Pai. O segundo ponto que nos faz sair do parapeito é o seguinte: quando você fica ansioso e não vai até o Pai, você sai do parapeito. Acompanha comigo lá em Mateus 6, versículo 25 ao 27. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Dizem que ansiedade é excesso de futuro. Parando para pensar, carregar o futuro nos braços é algo bem pesado. Deve ser por isso que Jesus diz para ir até Ele quem está cansado e sobrecarregado. Lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, correr atrás do futuro cansa.
E de boa deve ser porque não dá para alcançar. Você está no hoje, o futuro no amanhã. E sempre estará mais para frente do que você. Segurar essa ilusão de controle do futuro é pesado demais para ti. Eu sei que você precisa ser prudente, responsável, trabalhador, instruído, estar atualizado, ser bom pai, boa mãe, bom filho, bom marido, boa esposa, pagar suas contas em dia e etc. Mas ei, não esquece que é seguindo a mensagem que o parapeito passa que você não se machuca. Não pule, não saia, não tente proteger a si mesmo. Olha, Deus sabe que nós precisamos trabalhar. Ele mesmo nos ensina isso lá em Gênesis 3,19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão. Mas ele também nos diz em Salmo 128:1: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Percebe que é preciso temer ao Senhor para desfrutar do fruto do seu trabalho e não perdê-lo entre os dedos? Olha, Deus sabe que nós precisamos aprender, sabe que devemos buscar sabedoria, que devemos estudar. Lá em Provérbios 3:13, ele fala para nós: feliz é quem acha sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Mas ele também nos diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Percebe que é temendo a Deus que começamos a adquirir sabedoria? Percebe que o trabalho e a sabedoria ambos dependem de estar em Deus, de depender de Deus? Olha, o Senhor sabe que nós temos uma família. Foi Ele que disse para nós termos. Em Gênesis 2:24 nos diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas ele também nos ensina a cuidar da nossa família. Em 1 Timóteo 5:8, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Cuidar não é simplesmente entregar coisas. É muito mais do que isso. E o Senhor também sabe que nós devemos pagar as nossas contas. Em Romanos 13:7, Ele mesmo nos ensina isso. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Mas Ele nunca disse para nós tomarmos conta de alguma coisa. Pelo contrário, em Salmo 46, versículo 10 e 11, Ele fala: aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. O Pai nos diz para nos cuidarmos, mas nunca mandou competirmos entre nós e sermos melhores que o outro. Ele nos diz para crescer, mas para superar o seu eu de ontem, não o seu irmão. E sabe aonde Ele manda nós superarmos o nosso eu de ontem? Em todo o livro de Provérbios. Então vai lá e lê todo, ok? Que nós não vamos ler aqui. Gente, pelo contrário, Ele te pede humildade. Lembra do lava-pés? Quem quer ser o primeiro, que seja servo. Nós temos muito para aprender com o Pai. E Ele nos ensina assim a correr a corrida da nossa vida, a vigiar, a colocar Ele em primeiro lugar. Lê comigo Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus nos diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas presta atenção. Mas é a corrida da carreira que nos foi proposta. Isso significa que a família e a vida pessoal estão dentro dessa corrida, dentro dessa carreira. Não é uma carreira geral de todos.
é a que foi proposta a você. Isso significa a sua vida. Gente, o jugo do mundo é muito pesado. Você não vai receber cargas que... Na verdade, você vai receber cargas que só você poderá dizer sim ou não para carregar. Ninguém sabe o quanto seus braços aguentam, a não ser aquele que te fez, o seu Criador. De boa, nem você sabe o quanto aguenta. Não sabe não. Se soubesse, não estaria assim. Já teria entregue tudo isso aí para Jesus e pega o jugo dele. Aprenda com o Mestre. Seja manso e humilde de coração. Olha, quais são algumas definições de manso? Brandura, índole pacífica, sossegado. Quer dizer que Jesus quer te ensinar a sossegar no Pai e também ter humildade para ser o seu eu de agora, sem precisar parecer um super-herói. Sabe quais são as definições de humildade? Modéstia e inferioridade. Sabe algumas definições de humilde? Simples, despretensioso. Filho, olha a mensagem do seu parapeito quando ele diz quem você deve agradar. Lá em Gálatas 1, versículo 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Percebeu que se a sua vontade se opõe à de Deus, nem você deve ser agradado por si mesmo? Deve ser tão leve ser como Jesus, né? Jesus é sem máscara, sem armadura, sem futuro nos braços, sem reserva na manga, sem o controle de tudo e vivendo conforme a mensagem do Pai, da sua proteção. E não esquece que esse parapeito, essa proteção é o próprio amor. É aí que eu quero viver. É aí que eu quero que você viva. E é aí que Deus, com certeza, quer muito mais que nós, que a gente viva nesse lugar. Ele puxa a nossa orelha, gente, por amor. Olha só o que Jesus declarou lá em João 4, 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se até Jesus era saciado com Deus, imagina eu e você. Você não é saciado quando tem tudo sob controle. Se fosse, isso não traria ansiedade. Você é saciado a confiar sem questionar. Se Deus te falar o porquê de tudo, tudo que vai acontecer, Ele vai te sobrecarregar ainda mais. Ele é pai, pai não diz para o filho quanto darão as contas no final do mês e se elas serão pagas ou não. O filho simplesmente chega em casa e tem luz, abre a geladeira e tem comida. Sabe que veio do pai, mas nem quer saber como, porque confia. Agora um outro ponto. Se eu não me engano, é o terceiro. Quando você não perdoa, você sai do seu parapeito. Lá em Mateus 6,14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Dizem que não perdoar o outro é como tomar um veneno esperando que o outro morra. Olha o que diz em Provérbios 15, 13. O coração alegre embeleza o rosto, mas com tristeza no coração o espírito se abate. Percebe que quando não perdoamos, o coração que está recebendo lixo é o nosso? O outro é o outro. Às vezes o outro nem sabe que você está magoado.
Seja como Jesus, libere as pessoas. Não precisa carregá-las, não. Eu sei que algumas coisas não são fáceis de perdoar. Mas Jesus, quando ensina os discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, fala sobre o perdão. Então, qual é o melhor caminho para conseguir perdoar? Oração. Entendeu? É na oração que você entrega o fardo a Jesus. É Jesus que tem o fardo leve. Só indo até Ele é possível entregar o peso. Cara, uma das melhores coisas que você pode fazer por você é largar o peso de segurar quem te feriu. Mudou alguma coisa até agora? Segurar essa mala? A única coisa que acontece é que você não sai mais do lugar. É muito pesado. Mas larga para ver se a corrida não fica melhor. O quarto ponto. Quando você deixa a ira tomar conta de suas ações, você sai do seu parapeito. Efésios 4:26 nos diz: fiquem irados e não pequem. Percebe que o pecado não é se irar, e sim não dominar a ira? Teu pai te conhece e sabe que você tem sentimentos. A ira é um sentimento ruim, muito ruim, pois nos cega totalmente. Já percebeu que quando você está com raiva você não pensa? Tem pessoas que ficam irreconhecíveis. Sabe por quê? Porque não é você. Você não é o que você sente. Então não deixe suas ações dependerem daquilo que você sente. E o perdão que falamos antes depende muito disso. Não é porque você sente que isso é o certo ou que isso é você. Não. Sentimentos e vontades são momentâneos. Sabe qual a continuação do versículo 26 de Efésios 4 e versículo 27? Lê comigo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Isso significa que você não deve deixar a sua ira dormir com você. Se alguns pequenos incômodos devem ser levados até Deus, imagina um sentimento tão perigoso quanto a ira. Não correr para Deus na ira é abrir a porta para o diabo entrar. Lá em Mateus 5, versículo 21 ao 24, nós lemos o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. Ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Percebe o quanto a ira é perigosa? O quanto faz mal? Jesus diz que quem se irar estará sujeito a julgamento, mas apresenta a opção do conserto. Em 1 João 3,15, nós lemos o seguinte: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha só, a simples vontade de permanecer com a vontade de fazer o mal já é assassinato. Tem a vida permanente em si quem quer se livrar dos desejos ruins. E quem conhece Jesus e quer se livrar desses desejos, sabe muito bem como. Indo até Ele, em oração. Mas quem conhece a Jesus e quer continuar no erro da ira, também sabe para onde vai. Quinto ponto. Quando precisa,
de mais coisas além de Jesus, para se sentir abençoado, você sai do seu parapeito. Lê comigo Mateus 10, versículo 21 e 22. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa é a história do jovem rico. Sabe que ao longo da vida, nós aprendemos de uma forma meio camuflada que nós precisamos de muitas coisas para sermos completos, felizes, prósperos e abençoados. Eu vivi muitos anos achando que ter me faria feliz, mas isso nunca aconteceu. Depois de conhecer a Cristo e conviver com pessoas que tinham Cristo muito presente nas suas vidas, eu percebi que a prosperidade e felicidade estavam na vida daquelas pessoas. Existia ali uma paz que eu não conhecia. Mas aos olhos do mundo terreno, essas pessoas não eram prósperas, pois não tinham posses. Cara, quanta mentira nós carregamos em nossas mentes. Olha lá em 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe quem é o Deus deste mundo? É Ele mesmo, o diabo. O diabo investe na mentira com todas as suas forças. Sabe por que ele foi expulso do céu? Porque ele queria ser mais e melhor do que Deus, fazendo as suas próprias escolhas, querendo ter toda a adoração para Ele, precisando ser notado e exaltado e confiando em si mesmo, sem se contentar de ser um anjo de Deus. Alguns desses sentimentos do diabo te parecem familiar? Saber mais do que Deus, confiar em si, ser notado e adorado, descontentamento com seu chamado. Pois é. Perigoso, né? Querer ser mais do que precisa. Querer ter mais do que precisa. Sabe, jovem rico? Para ele ser abençoado era ter posses. Ele não notou que Jesus deu a resposta para ele herdar a vida eterna. Cara, ele poderia ter sido mais um dos discípulos de Jesus, mas não se deu conta do tesouro que deixou escapar. O que tem mais valor? A riqueza ou a vida? Quando Deus te pede sua riqueza, é porque Ele quer te dar a vida. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Satanás te dá mentira. Jesus é a verdade. O diabo te faz andar em círculos. Jesus te mostra o caminho. Satanás te dá riqueza, mas Jesus é a vida. Lembra que não é errado ter dinheiro. Errado é seu coração ser do dinheiro. Se você perder tudo hoje, ainda seria feliz tendo só Jesus? Hoje, o entretenimento e as ofertas de coisas novas são muito grandes. Tudo que temos em nossas mãos parece ser tão certo de ter e bom para nós, né? Será? Em Lucas 9, versículo 58, nos diz: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha onde repousar a cabeça, mas foi o homem mais livre que passou na terra. Sabe por quê? Porque ele não dependia de nada para ser ele. Nós não
Nos sentimos livres porque estamos presos a ofertas que o mundo nos apresenta como nossa identidade. Eu preciso ter isso, fazer aquilo, ir ali para poder ser. Não precisa. Não tem problema você ter o que gosta, desde que você saiba que sua identidade é filho de Deus e que se Deus te pedir tudo, você entrega sabendo que ainda é filho de Deus e que não perdeu o seu valor por não ter mais o que tinha. Saiba que Deus manda amar as pessoas, mas nem elas te completam ou fazem você ser quem é. Você é um todo com Deus, não com alguém. Até porque você só consegue cumprir o mandamento de amar quando está cheio do amor. Isso significa completo com Deus. Lembre-se que você só dá aquilo que tem. Mateus 6:21 nos fala: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não preciso te dizer mais nada, né? Amado, eu sei que às vezes estamos tão machucados e aprendemos a nos ferir a vida toda, que é difícil voltar para o eixo certo. É difícil retornar. Esse caminho é desconhecido para nós, então se torna assustador e dá muito medo. Quando eu digo que sei, é porque sei mesmo, tá? Mas eu não sei porque temos medo de tentar o que é melhor para nós. Talvez o medo do fracasso ou de errar de novo e de novo. Mas eu preciso te contar uma coisa que não é muito boa. Você vai fracassar. Desculpa, mas vai. Nessa busca de viver a vontade de Deus, você vai fracassar. É fato, todos fracassamos. Mas alguns anos atrás eu ouvi uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Só cai quem voa. Você só vai fracassar se você tentar. E fracassar é normal. Mas isso só te dá mais experiência para continuar até o fim. Eu vou te dar um exemplo de fracasso no caráter de alguém que se tornou discípulo do amor. João. Percebeu que muitos versículos que lemos até agora são do livro de João? Cara, não tem como ler João, 1 João, 2 João e não ver a palavra amor, ensinamento sobre amor. João foi o discípulo que escreveu sobre si mesmo, aquele a quem Jesus amava. Não significa que Jesus só amava ele, mas ele tinha plena certeza que era amado e ponto final. João deitava a cabeça no peito de Jesus. Mas João nem sempre soube ser amado e soube o que era verdadeiramente o amor. Lê comigo esses versículos lá em Mateus, capítulo 20, versículo 20 ao 27. Abre comigo lá para acompanhar. Então, se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês,
que seja servo de vocês. Jesus precisou ensinar uma lição de humildade para os discípulos, através de um erro de João, de sua mãe e de seu irmão. João precisou continuar, mesmo depois de ter falhado. João era humano, assim como nós. Não desista de você. Às vezes, olhando para si mesmo, parece que nada faz sentido, né? E não faz. Mas Jesus dá sentido para tudo. E Deus também nos ensina a buscar a ajuda de outras pessoas, sabia? Mas isso nós vamos ver mais lá para frente, mais adiante. E eu quero dizer para vocês que tudo isso que nós vimos agora foi algo que Deus ministrou para mim primeiro. Eu estou começando a caminhar e aprender junto com vocês. Provavelmente alguns que estão escutando aqui já sabem muito mais do que eu. Mas aquilo que Deus ministra em nosso coração e nos ensina, é nosso dever passar adiante.